Vocês acham que, de alguma forma, o relacionamento de vocês foi menos validado por ter iniciado dentro de um reality, de um experimento? As pessoas duvidavam mais do que terem se conhecido de uma forma mais tradicional aqui fora? Uma boa pergunta. Pergunta nova. Nossa, muito Diferente, gostei, Zé. Eu, do meu lado, não. Meus amigos, minha família, né? Soube desde o começo quando eu ia participar. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou sair casado, você me conhece? Que você sabe que eu sou emoção, que eu vou me jogar. E meus amigos também me conhecem, eles sabem que eu sou assim. Então, eles sabiam que eu ia viver mesmo, eu ia sair de lá apaixonado, ia sair casado, se fosse de acontecer. Então, essa coisa de será que é de verdade, será que é real, comigo, assim, não aconteceu. Assim, todo mundo acreditou que me conhece desde o começo. Comigo já foi um pouco diferente, porque eu não queria interferência de ninguém nessa decisão de ir. Eu avisei na véspera de ir pro programa pro meu irmão e fiz um combinado com ele. Eu contei para todo mundo que eu estava indo pro retiro espiritual na Bahia. Todo mundo acreditou a ponto de amigas que me procuraram, eu indicar o lugar, eu ter que procurar um lugar na internet e indicar o lugar. Tipo, eu tô indo nesse lugar, foi ótimo, vai ser, sabe assim? Eu tive que sustentar essa história. E o combinado com meu irmão era, quando eu voltar, eu conto pros meus pais. A minha mãe ficou muito mexida no início, porque ela ficou, meu Deus, que coisa louca, a exposição, e você passou por um divórcio que foi delicado, não foi tão fácil e tal. Acho que mais querendo me resguardar, né? Sim. Meu pai, eu achei que ia ficar meio biruta, meu pai ficou, eu acho que foi até mais tranquilo, né? Foi mais soltão assim e tal. Meu medo era eu contar pro meu pai, e a gente tem um contrato de confidencialidade, principalmente no momento que não pode revelar que tá junto antes, e do meu pai sair espalhando pra Deus o mundo, assim, para os amigos, pra família, porque ele adora uma fofoca, meu pai, entendeu? Eu fiquei com aquele receio, tudo. Hoje, eu acho que eles entendem bem, respeitam. A minha mãe, de vez em quando, dá aquela cutucada, mas precisa casar mesmo, vocês já estão casados, já moram juntos, e tal. Mas ela tem que entender que é um sonho meu e dele, independente de ter participado de casamento. Assim, a gente quer casar, a gente quer viver esse momento, uma festa, celebrar e os amigos apoiam. Exatamente. Então a gente tem muito mais gente apoiando do que criticando. Assim, isso é muito bom, tá? Isso tem sido muito bom. Pessoal, mas antes de continuar a conversa, eu vou encerrar por aqui. A gente vai continuar esse bate-papo só no YouTube. Então, não segue a gente, vai lá no Pod VIP, segue, se inscreva no canal para você continuar assistindo essa entrevista que tá incrível, né? Muito legal. E aproveite e nos siga em todas as redes sociais. Estamos no nosso Spotify, que é Pod VIP. Aproveite e nos avalie também, que é super importante. Nosso Instagram, que é podvip.podcast. Enfim, você encontra o Pod VIP em tudo. Estamos até no Twitch, olha só. Então é isso, vamos continuar a nossa entrevista lá no YouTube. Te vejo lá, hein? Bom, pessoal, continuando a nossa entrevista, eu tava conversando com vocês que você, no off, tava conversando comigo que você passou por críticas pesadas até, de insinuações que foram horríveis em relação à gordofobia mesmo, que é um assunto sério, delicado, que mexe com a autoestima de muitas pessoas. Como você lidou com isso? Eu acredito que eu consegui lidar bem com a situação, porque eu tô com ele e a maneira com a qual ele lida com o tema é muito leve, é muito tranquila, muito bem resolvido, né? Então isso ajudou muito. Infelizmente, eu tenho um hábito que ele não tem, graças a Deus, que é de ler as coisas que as pessoas escrevem. Então, vamos lá, eu entrei no Casamento às Cegas com 1.800 seguidores. Então, para mim, ok, o Instagram, e ainda assim tem esse propósito, mas muito com cara de coisa de desabafo, de dar opinião e contar a vida, uma coisa assim, era mais suave. E, de repente, no primeiro momento, quando a partir do capítulo 7, a gente retorna com aparições no reality, que ele é convidado para festa na piscina. E aí perguntam de mim, e aí eles montam mini flashbacks, né? De cenas da gente conversando, eu dando risada, ele me pedindo casamento, a gente se encontrando. Aquele bendito momento do face to face que a gente se encontra e não mostra eu pegando o rosto dele, beijando ele. Porque se eu não fosse beijar ele, eu acho que ele não ia me beijar, tá? Porque ele tava bem tenso. Então bateu muito aquela coisa assim, tipo... Nossa, será que se casaram de verdade? Será que ela rolou? Será que ela não ficou? Então, as pessoas foram nua e cruamente, bateram o olho no que viram e em nenhum momento pensaram assim,
será que é isso mesmo? Será que não vale a pena dar uma olhada na rede social dela pra ver se tem alguma coisa? Na rede social dele pra ver se tem alguma coisa? E a gente ainda não podia afirmar que estava junto. Então, eu acho que isso tornou também o processo um pouco difícil. Eu ignorei, em nenhum momento eu respondi pessoas que me chamaram de você é gordofóbica, você duvida que você namorou um cara gordo, você tá inventando essa história. Eu ouvi coisas bizarras. Eu imagino. Hoje é muito diferente. Eu nem te contei isso. Eu já peguei casa de 2 meninas que desceram a lenha. Hoje, eu amo vocês e tal, esse casamento vai ser tudo. Que eu acho que foram acompanhando o nosso dia a dia, a gente no Instagram, entendendo um pouco como funcionava, a ponto de ver, realmente, eu acho que existe também uma outra versão, não existe a verdade. Existe uma versão aqui, outra ali, existe a versão que a pessoa vai colocar dentro do coração dela, como verdade ou não. Só que eu acho que foi complicado, mas sem ele não teria sido, assim, eu não teria conseguido. Eu fiquei muito chateada. Falei, gente, imagina, nem combina comigo isso. Eu me senti assim, julgada uns 2, 3 dias. Aí eu fiz até sessão extra de terapia, um monte de coisa. Depois eu acho que ele falou não ler, aí eu parei de ler um pouco, acalmei um pouco meu coração. Mas acho que foi um pouco do seu lado até jornalista, né? De apurar algumas coisas e tal, pela sua essência, enquanto que você já é a parte mais resolutiva. Querendo ou não, você passou por isso a vida inteira, então você criou mecanismos de defesa. Um deles é não ter esse feedback, não ter contato com isso. Não dá espaço pra gente que não me conhece opinar sobre a minha vida. Boa. Eu sempre penso, quem me ama pelo que eu sou e porque me ama porque me conhece. Essas pessoas que vêm pra cá despejar comentários sobre o que ela fez, o que eu deixei de fazer, foi gordofobia, ela me deixou, eu corri atrás, não sabe do que aconteceu. O que aconteceu é que a gente tava dormindo junto e acordando toda noite, pagando as contas, dividindo os boletos. Essa era a vida real. E eu fiz questão de, ao entender que ela tava bem nervosa com isso, falar várias vezes que, gente, ela me beijou, a gente ficou junto, ela que me agarrou, porque eu tava super nervoso. Não existiu. Ela ficou na dúvida, balançada, porque parecia com ex. Tanto que nos bastidores, quando eles perguntam pra mim, que eu fui muito honesta, que eu fiquei impressionada, que lembrar. Gente, lembrar não é ser igual, já de cara. E segundo, né, eles perguntam pra mim, e o Muriled vive? Eu falei, gente, Muriled, ainda fiz coraçãozinho. Muriled vive, eu tô apaixonada por esse homem, independente da situação de ex, ok, tá tudo certo. E muito aquela coisa de eu bati o olho e falei, cara do Ferrugem, eu vou casar com o Ferrugem. Aí eu voltei no bastidor assim, eu falei, gente, eu vou casar com o Ferrugem. E tá muito na visão das pessoas, já que por eu ser gordo, ela ia acabar não gostando de mim. Então isso tá muito mais, diz muito mais sobre delas, né? Isso diz muito mais sobre as pessoas do que sobre a gente. Tipo, é o olhar das pessoas sobre isso. Sim. Agora, vamos lá. Tem alguma coisa na edição? Porque até então nós sabemos como que funciona essa vida, como às vezes costuma ser tendencioso para algumas coisas. Vocês em algum momento falaram, poxa, erraram a mão aqui, poderiam ter passado outra coisa. Algum momento que vocês viveram dentro do reality, que não foi pro ar e você falou assim, se colocasse isso, teria mudado toda a história, ou teria dado um outro rumo, ou teria evitado alguma coisa. Existe isso? Eu acho que o beijo. Eu acho que se tivesse mostrado o beijo, teria mudado essas narrativas que surgiram achando que ela não quis ficar comigo. Eu acho que o beijo, eu queria muito que tivesse aparecido essa hora que eu chego e falo o que tá faltando pra ser sua top 1. Eu acho que ali foi o divisor de águas. Ali ele fez, caramba, essa mulher me quer mesmo. Ela me quer muito, porque... Sim. Tá me colocando aqui contra a parede. Cara, aí a gente se divertiu muito naquelas cabines, a gente dançou axé, a gente comeu acarajé, a gente comeu pastel com caldo de cana. Olha, foi demais. Eu cantei pra ele, cantei mesmo, cantar de cantar. Você escreveu carta, você cantou, você colocou na parede, mulher, tu fez tudo. Essa visceral, quase um Cazuza. Qual é o seu signo? Libra. Leão. Mas depois dos 35 você é o ascendente. Ah, é? O Atos, essa é mais... Qual é o seu? Câncer. É intensidade. Escorpião, meu ascendente. Mas dá match aí. Mas pra ele, mas temos um neném aqui, né? Pra ele não. Ele faz agora, final de semana, aniversário. Mentira. Aos 32 agora. Hashtag parabéns para o Caled. Obrigado. Nossa, que demais isso. Vamos comemorar? Eu gosto de passar meu aniversário em Magé, que é a cidade que eu cresci pra me energizar. Então, eu gosto sempre de amanhecer lá. Então a gente vai pro Rio. E eu já tô adorando, porque Neuminha é tudo de bom. Neuminha fica me mimando muito, a mãe dele. Como que foi o primeiro contato com as famílias? Porque rola uma tensão, né? Primeiro pra apresentar.
Você conheceu a sogra primeiro? Sim. Eu conhecia o meu sogro e minha sogra. Assim, 2 semanas depois que a gente saiu, a gente já foi pra Magé pra conhecer meus pais. E a primeira conversa da Muriel com a minha mãe me emocionou, assim. A forma que a Muriel falava de mim pra minha mãe e a forma que a minha mãe escutava foi algo muito marcante, assim. Porque eu vi que minha mãe tava feliz. Na primeira conexão com a Muriel, a minha mãe já gostou dela por tudo que ela tava falando. Pô, aí já valida tudo pra você, né? Sim, foi surreal, assim, porque a mãe vê a gente com um olhar diferente, né? E que é o melhor pra nós. Que é o melhor. E eu acho que a Muriel descrevendo tudo que a gente estava vivendo, minha mãe foi enchendo o coração dela. Deu a benção, falando, putz, é isso. Ele conheceu uma pessoa incrível que vai ser a companhia que ele tá sentindo falta na vida. Pra você foi um divisor de águas essa conversa, então. Foi emocionante. A gente se emocionou muito. Ela chorou, ele chorou, eu me arrepiei. Foi um momento muito legal. O pai dele também é muito bacana. O pai dele, a mãe dele, a gente tem coisas em comum, né? Ela gosta de conversar e trocar uma ideia e tal, né? Mais faladeira. Ele não é tão de conversar, mas ele é muito carinhoso e ele tem maneiras de demonstrar afeto diferentes, né, amor? Então, assim... Ai, vocês já viram as 5 linguagens do amor? Eu tô lendo esse livro. Maravilhoso. Maravilhoso, eu comecei a ler. Acho que foi por isso que você falou, né? Identificou a linguagem do amor do parceiro esperto. Essa mulher é muito esperta. A gente tem que continuar se reciclando. Como a minha família foi especial e foi interessante porque a minha mãe estava muito tensa. Acho que minha mãe estava até mais tensa que meu pai, né? Estavam assim, e foi engraçado, porque parecia que eles tinham combinado a roupa. A sala é azul marinho, aí eles estavam de azul jeans, assim, todos azul. E eles têm um cachorro chamado Bob Marley, que é uma fofurinha, né? Fofo. Também de azul. Falei, gente, que louco. Essa é a paleta toda no azul pra conhecer o Khaled. E ela meio tensa, sem saber o que perguntar, aquela coisa. Meu pai já tava soltão, querendo perguntar, chamando ele de Khaledão e não sei o quê. Eu falei, porra, meu pai é muito louco. Meu pai é muito eu, né? E a gente conversando, aí eles cantaram música dos Novos Baianos. O Khaled é muito tatuado, gente. Acho que vocês que acompanham a gente. Ele tem tatuagem de tudo que vocês puderem imaginar. E, pra mim, a mais, assim, que eu mais gosto é a que ele tem aqui no meio, que é a música dos Novos Baianos. Ela falou que é a Muriel. Muriel, obrigada, minha dona. E meu pai enlouqueceu. Aí meu pai entrou numa de cantar com ele a música. E foi uma curtição. Assim, foi legal. Fora a relação que ele tem com meu irmão, o Victor. Eles são assim, se adoram. Ele pergunta assim, como é que você tá? E Khaled? Khaled tá bem? A Muriel, ela trocou. Ela, quando descreveu os pais dela, ela deu o pai com a personalidade da mãe e a mãe com a personalidade do pai. Então eu fui super nervoso pra conhecer o pai dela. Só que chegando lá, quando a gente começou a falar de Novos Baianos, o pai dela tava... já no auge. Várzea. Tava várzea. E a mãe dela super tensa, querendo saber se eu fazia terapia, como é que era a minha relação com a minha mãe, como é que a minha mãe ia se envolver no nosso casamento. Porque eu vim de uma situação onde a minha ex-sogra se metia muito no meu casamento. Se você chegar pra ela na esquina, ela vai falar que não, mas eu sei que sim, tá? Eu tenho como provar que sim, mas enfim. Eu tinha medo de viver isso de novo, e com ela é completamente diferente. Com ela é engraçado, ela vai lá em casa, ela foi muito, agora ficar uns dias com a gente para ajudar no processo do pós-bariátrico. Porque, além de tudo, olha que situação que eu vivi. Eles anunciaram o elenco, porque teve o elenco que eles chamam do elenco principal, e eles nos anunciaram junto porque é uma história diferente de tudo que já aconteceu das outras edições. Então, acaba entrando junto com uma história ali, correlato à principal, digamos, né? E já tinham anunciado nossos nomes e as nossas caras, e ele foi pro hospital operar, e eu não pude ficar com ele no hospital. Eu fiquei assim, enlouquecida em casa. Eu fiquei tão enlouquecida, tão ansiosa, que eu fiz 2 tatuagens. Que assim, eu precisava extravasar. Eu fiz aqui uma tornozeleira no pé. Eu fiz aqui proteção. Eu fiz um monte de coisa que eu tava precisando extravasar. E ela veio. Do Neida, ela olha pra mim assim, ontem, porque amanhã que eu vou não sei o que eu tenho salão. Eu falei, oi, você vai embora? Eu falei, não fica aqui, não sei o que. Eu não queria que ela fosse embora. Porque ela é muito bacana, né? Ela é muito bacana, é muito, nossa. E ele herdou um dom que ela tem maravilhoso. Qual? Cozinha divinamente, esse menino. Podia ir pro Masterchef.
Olha aí, novo real. Mas Vai me botar em é. problema, que eu cozinho só o básico. Não, é um básico muito É o que perfeito. funciona. Não, mas é o tempero. Menos é mais. Cozinha muito afetiva, né? Eu tenho a lembrança de eu criança chegar da escola, entrar na rua de casa e sentir o cheiro do feijão da minha avó e ver minha avó cozinhando. A minha mãe sempre cozinhou muito, então sempre foi muito afetivo e eu comecei a gostar de cozinhar, tanto que a primeira vez que a gente recebeu os pais dela lá em casa, eu fiz questão de domingo cozinhar pra todo mundo. Minha mãe ficou Que chocada. era a minha forma feito. de receber.